Vamos falar da dengue? Vamos falar do inimigo. Você conhece o inimigo? O Aedes aegypti é um inseto, um mosquito, que tem uma característica física de ser rajado assim com listras brancas. É muito típico, você consegue identificar ao olhar o Aedes aegypti, sendo que ele se especializou, né? Ele não só transmite o vírus da dengue, como transmite o vírus, o Zika vírus, como transmite chikungunya. Terrível o Aedes aegypti, né? Sendo que o nosso papo aqui é sobre dengue, então eu vou focar na dengue. A dengue tem 4 sorotipos, 1, 2, 3 e 4. O fato de você ter tido dengue uma vez na vida, infelizmente, não te protege. Todo aquele martírio da doença não te protege contra a infecção pelos outros sorotipos. Pelo menos não pela vida inteira. É interessante também que uma segunda infecção pelo vírus da dengue parece ter relação com dengue grave. E para isso existe uma teoria chamada de imunoamplificação. Explicando melhor, vamos lá, um exemplo prático. Eu já tive dengue. Foi a pior doença como adulto que eu já tive. Febre muito alta, 39, 40, cheguei a quase 41 de febre. Dor no corpo que não melhora, você deita, dói, fica sentado, dói. Não tem posição para ficar. Uma febre que abaixa muito pouco com o antitérmico, ela se mantém. Ela é persistente, difícil. Mas a doença passa. Ainda bem, esse quadro dura no máximo uma semana. Vamos dizer que eu tenha tido dengue pelo sorotipo 1. Estou chutando, não sei qual foi, eu não fiz um exame tão específico para isso. Muito bem. Tive pelo sorotipo 1. Nos próximos 3 meses nos 3 meses que se seguiram à minha doença aguda, eu estava completamente protegido contra o vírus da dengue. Tanto para o sorotipo 1, que foi, talvez, hipoteticamente, o causador da minha doença, como contra os sorotipos 2, 3 e 4. Porque o quanto de anticorpo que a gente tem inicialmente, ele é tão elevado que permite uma reação cruzada com os outros sorotipos, reação cruzada protetora. Só que depois esses anticorpos vão cair, ficando num nível suficiente apenas para proteger contra aquele sorotipo específico que já te acometeu anteriormente. Porém, em relação aos outros sorotipos, digamos que eu tenha tido pelo sorotipo 1. Depois de 3 meses da doença, eu tenho proteção ainda contra o sorotipo 1, mas não mais, porque o nível de volume, de quantidade de anticorpos caiu, não mais uma reação cruzada protetora contra os outros sorotipos. Só que fica um resquício de proteção, que acaba sendo uma falsa proteção, ou ao contrário, uma proteção que é para o vírus e não para você. É a teoria da imunoamplificação. Então, digamos que eu tenha tido um dengue pelo vírus sorotipo 1 e 6 meses depois eu sou atacado pelo Aedes aegypti e ele injeta na minha corrente sanguínea o sorotipo 2, que seja, um outro sorotipo. O que acontece? Meus anticorpos contra o sorotipo que causou a minha doença primeira, eles se acoplam ao outro sorotipo, esse novo sorotipo, mas não de uma maneira suficiente para levá-lo a cabo, para destruí-lo. Só que de uma maneira que faz com que o restante do organismo deixe de se preocupar com esse outro sorotipo. É como, vou dar um exemplo, você está sendo assaltado e o assaltante te leva para a tua casa. E você toca a campainha, a sua mãe olha pelo olho mágico, vê que você está com uma pessoa, mas está com você, é teu amigo.
E ela abre a porta para o inimigo. Então é como se o seu anticorpo contra o sorotipo, exemplo 1, leve a uma proteção em relação ao novo sorotipo que está ali acometendo. E aí, isso permite que esse novo sorotipo não seja atacado pelo nosso sistema imune. Aquele anticorpo está sendo insuficiente e está sendo uma capa de proteção para esse outro sorotipo, que vai se multiplicar nas células, uma viremia muito maior, uma dengue grave. Então essa é uma teoria em relação à imunoamplificação e por que na segunda vez que você tem dengue, a doença é muito pior.